Glória a Deus. Evangelho de Mateus. Evangelho do pregador de ontem. Irmãos, quem estava aqui ontem viu como Deus falou com a gente aqui de forma simples, usando uma criança, usando Mateus. Foi muito bom, irmãos. Nossas crianças estão engateando devagarzinho. Daqui uns dias está pregando no tema. É só dar um tema para eles que eles vão pregar facinho, facinho. Amém, irmãos? Vamos lá? Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus. Nós vamos ler no capítulo 26, no versículo de número 30. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, versículo 30. Nós vamos ler somente um versículo. Amém? Eu quero que você preste atenção, irmãos, nessa mensagem que Deus colocou no meu coração. Amém? No começo da semana, irmãos, Deus falou comigo dentro desse versículo. No começo da semana. Eu já entendi que era uma mensagem de Deus para passar à igreja na Santa Ceia. Amém? E eu quero compartilhar com vocês. Mateus, capítulo 26, versículo 30. Eu vou ler uma vez e depois a igreja leia comigo em alto e em bom som. Amém? Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 30, diz assim o texto sagrado. Mateus 26, 30. E tendo cantado um hino, saíram para os montes das oliveiras. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Vamos lá? Toda a igreja, eu quero que você cante, quero que você leia em alto e em bom som. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Mais uma vez. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Amém? Pode se assentar, irmãos. Preste atenção que Deus vai falar contigo nesta noite. Na medida em que você for entendendo a palavra de Deus, vai glorificando a Deus. Tá bom? Irmãos, preste atenção aqui, eu sempre digo isso para vocês, sempre falo. Cada vez que eu leio sobre Jesus, eu vou me apaixonando mais por este homem. Por causa dos seus comportamentos, por causa de suas atitudes, por causa de suas tomadas de decisões em momentos tão importantes da sua vida. Cada vez que eu leio sobre Jesus, irmãos, parece que eu nunca li nada. Porque eu vi ontem um versículo, quando é hoje eu já vejo outra coisa. E aí eu descubro cada vez mais que eu vou lendo sobre o nosso Cristo. Cada vez que eu abro as páginas da Bíblia Sagrada nos Evangelhos, quando eu vou ler alguma coisa sobre Jesus, parece que uma ficha cai, um flash se acende, uma luz se acende para nós. E nós estamos diante de um texto muito interessante, e todos nós conhecemos a última ceia de Jesus com os seus discípulos. Isto era uma quinta-feira à noite, mais ou menos 8, 9, 10 horas da noite. Jesus está com seus discípulos reunidos na última ceia. Seria a última ceia que Jesus participaria com os seus discípulos. Seria a última oportunidade que Jesus teria com os seus discípulos. Naquela quinta-feira, sendo véspera da Páscoa, que é a maior festa dos judeus, assim como a Santa Ceia para nós é uma festa, ou pelo menos deveria ser uma festa. Tem muitos que às vezes não faz muita questão da ceia, não dá muita importância para a ceia. Mas embora você está aqui, é porque você deu importância para esse momento tão sublime na história do cristianismo, que é a Santa Ceia, que é a lembrança da morte, a lembrança da ressurreição e da ascensão do nosso Cristo.
E naquela quinta-feira em que Jesus iria ser preso e posteriormente crucificado, naquela quinta-feira Jesus terminou a ceia com os seus discípulos, terminou de comer com os seus discípulos, a poucas horas de ser crucificado, a poucas horas de ser preso, a poucas horas de ser traído por Judas Iscariotes. Jesus termina a sua santa ceia com os discípulos e vai para um momento importante agora com os seus discípulos. E o texto está dizendo que Jesus canta um hino com os seus discípulos. Jesus resolve entoar um louvor com os seus discípulos. Em algumas traduções diz que Jesus cantou vários louvores, porque está escrito no plural, louvores. Em outras traduções diz que Jesus cantou um hino. É interessante a gente observar a tradução de Marcos, porque diz que Jesus cantou o hino. A gente não sabe, irmãos, qual foi este hino, qual foi este louvor, do qual Marcos usa uma expressão dizendo que é único e é um louvor importante e especial para Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus cantando um hino, ele vai para o Monte das Oliveiras. Irmãos, convenhamos entre nós, convenhamos. Quem é que, sabendo que vai enfrentar uma luta e uma dificuldade, canta louvores? Quem é que, sabendo que vai passar por uma enfermidade muito grande a ponto de te levar à morte, canta louvores? Quem é que, sabendo que vai ficar sem o pagamento do próximo mês, ou quem sabe até sem o 13º, canta louvores? Quem é que, sabendo que vai enfrentar uma luta muito grande na semana em que ela vai passar, canta louvores? Convenhamos entre nós. Percebe, irmãos, que a gente aprende com a vida de Jesus, e só não aprende quem não quer. Só não aprende quem está de olhos fechados, ou quem está fazendo pouco caso da sua vida espiritual. Porque Jesus é o maior modelo, exemplo, é o maior retrato, é o nosso espelho, é em quem nós devemos confiar de fato, é Jesus de Nazaré. Aleluia. Embora as pessoas só querem receber as bênçãos de Jesus, receber os milagres de Jesus, receber as vitórias de Jesus, só que Jesus ensina muito com suas atitudes e comportamentos, e a gente às vezes faz pouco caso disso. Você quer resolver os problemas da sua vida? Olhe para a vida de Jesus, leia sobre Jesus, medite sobre a vida de Jesus, e você vai conseguir vencer as intempéries da sua vida, porque tudo que você passou, ou tudo que você está passando, Jesus passou um dia lá atrás. Então a vida de Jesus é o exemplo para as nossas vidas. Jesus é o nosso alvo, é o nosso espelho, é o nosso modelo, é o nosso padrão. E a gente precisa, irmãos, analisar algumas coisas. Quem é que canta sabendo que vai passar uma dificuldade muito grande? Quem é que canta sabendo que vai enfrentar uma enfermidade, e essa enfermidade pode te levar à morte? Já vimos tantos casos de homens e de mulheres que à beira da morte, já no estado terminal de câncer, louvava ao Senhor. À beira da morte, em estado terminal da Covid, louvava ao Senhor. Temos testemunhos, vários testemunhos dele. E a gente precisa analisar, irmãos, algumas coisas aqui dentro desse texto, no capítulo 26, verso 30, que nós lemos agora. E tendo cantado um hino, foram para o Monte das Oliveiras. A primeira coisa, irmãos, que a gente precisa observar aqui é o cenário em que Jesus está. Jesus está a poucas horas de ser crucificado, como eu disse. Daqui a pouco ele seria preso e traído por Judas Iscariotes. E Jesus sabia de tudo isso, igreja? Sim ou não? Sim. Jesus sabia de tudo isso, igreja? Sim ou não? Sim.
Jesus sabia de tudo que ele iria enfrentar, inclusive o que ele iria enfrentar no Calvário. Naquela quinta-feira, Jesus estava consciente do que iria acontecer com ele. Ele sabia do que ele teria que enfrentar futuramente. Só que ele resolve cantar um hino. Ele resolve louvar ao Senhor. É como eu disse, quem é que canta, irmão, sabendo que vai enfrentar uma grande luta? Nós, seres humanos, temos o costume de sofrer por antecedência, por algo que ainda vai acontecer. O mês que vem ainda nem chegou e já estamos preocupados com o mês que vem. A semana que vem ainda nem começou e nós já ficamos preocupados com a semana que vai entrar. Essa é a maior verdade que nós temos que aprender. Nós somos ansiosos ao extremo. Só que Jesus venceu a ansiedade adorando. Jesus venceu a ansiedade glorificando. Jesus venceu a ansiedade dando glória. Jesus venceu a ansiedade enaltecendo, bendizendo e glorificando o nome de Deus. A ansiedade nada mais é do que um sofrimento antecipado de coisas que ainda vamos enfrentar. Vocês lembram da pandemia, irmãos? Vocês lembram disso? Quando falaram, olha, está morrendo gente para todo lado, o que fizeram? Foram para as filas de mercado, irmãos. E o que se viu de briga nas filas do mercado? Por causa do povo que estava arrecadando muito alimento, querendo estocar alimento. Por quê? Porque estavam falando que ia vir uma fome, estavam falando que não ia ter alimento, estavam falando que ia faltar comida em todos os lugares, estavam falando tudo isso. Quem aqui, irmão, presenciou uma briga dentro do mercado? Dentro do mercado, uma briga por causa de alimento, na época da Covid. Eu vi com os meus olhos. Pessoas discutindo, pessoas entrando em atrito, porque um pegou lá umas 2 caixas de leite, e o outro não tinha nenhuma caixa de leite, ele queria dele, e o outro não queria dar, porque falando que ia faltar. Foi uma briga, uma confusão lascada, irmãos. Desculpa a expressão da palavra. E a gente, irmãos, precisa tomar cuidado com essas intempéries da nossa vida, porque isso vai tomando conta da nossa vida. A ansiedade entra, a ansiedade toma conta do nosso coração e a gente não consegue mais sobreviver. A gente não consegue mais respirar. A gente não consegue mais aproveitar a vida e as coisas boas que estão à nossa volta. Por quê? Por causa de um sofrimento antecipado por coisas que ainda vai acontecer. Se eu perguntar aqui, irmãos, quase metade da igreja vai levantar a mão. Quem é ansioso aqui? Quase todo mundo. Diz a Organização Mundial da Saúde que a ansiedade, irmãos, é um mal que atinge mais de 30% da população mundial. E eu tenho certeza que nesse meio de 30% não tem crente. Será que não tem crente mesmo? Dá uma olhadinha para o irmão que está do seu lado e pergunta para ele: e aí, você tem ansiedade? Está dando risada de nervoso, né? Fala a verdade. Diz a Organização Mundial da Saúde que a ansiedade é o mal do século. Está entrando, irmãos, dentro das nossas casas, na nossa vida. E as pessoas no começo da pandemia: pastor, como que vai ser agora? Sem cultuar, povo morrendo. E eu falava para as pessoas: confia em Deus. Acredita que Deus pode fazer coisas grandes em nosso meio, e Ele está no controle de tudo. Se você morrer é porque Deus permitiu que você vai morrer. A pessoa me olhava com um olhão desse tamanho: meu Deus, pastor, misericórdia. Eu falei: o que você quer? Você não está preparado não para morrer? Você é crente, você crê na palavra de Deus. Irmãos, eu vou mais além. A ansiedade na sua raiz da palavra significa sufocar uma respiração. A palavra ansiedade quer dizer impedir a circulação de oxigênio. Quando nós somos ansiosos ao extremo, nós sufocamos a nossa respiração espiritual.
e a gente não consegue respirar, não consegue olhar aquilo que está à nossa volta. É só aquela questão na qual nós estamos pensando. Dia 20, dia 30, dia 5 ainda nem chegou, e já tem gente, irmãos, querendo já fazer o possível e impossível para pagar a fatura. E Jesus, irmãos, ele sabia lidar com essas condições. Jesus sabia lidar com esse sentimento, porque Jesus, prestes a enfrentar a cruz, Jesus estava prestes a sofrer açoite, Jesus estava prestes a ser bofeteado no seu rosto, as pessoas estavam prestes a cuspir no rosto de Jesus, Jesus estava prestes a ser traído, Jesus estava prestes a ir para uma cruz, ser machucado, maltratado, mas ele sabia em quem ele podia confiar de fato. Jesus sabia que ele podia descansar a sua alma, descansar o seu coração, e saber que nos céus existe alguém que guarda, que protege, que livra e que nos dá a vitória no momento certo, para a glória do nome dele. A ansiedade queria matar Jesus, só que ele foi maior. Ele creu na palavra de Deus e cantou um hino naquela noite. Deus está dizendo para nós nesta noite: quando as coisas apertarem na sua vida, não se esconda, não se tranque, não vá para um quarto escuro, não. Venha adorar o Senhor, venha exaltar o Senhor, porque Deus vai dar vitória para você, e você vai sair forte dessa luta e dessa prova. Agora, irmãos, as pessoas fazem totalmente ao contrário. Quando elas estão mal, elas não vêm para o culto. Quando elas não estão bem, elas não aparecem na igreja. Quando elas não estão bem, elas não conseguem adorar a Deus. Ao contrário, irmãos, perceba que o maior exemplo que Jesus dá para nós é ao contrário de tudo aquilo que nós vivemos. Se você achava que não consegue adorar a Deus por causa de uma prova, por causa de uma luta que você está enfrentando na sua vida, eu tenho uma notícia boa para você. Você consegue sim enfrentar essa luta adorando, exaltando, glorificando e bendizendo o nome do Senhor que fez o céu e a terra. Você consegue sim adorar a Deus. E tendo cantado um hino, foram para o Monte das Oliveiras. E tendo cantado um hino, foi em busca da sua prova, da sua luta, da sua dificuldade. A gente corre da prova, não é verdade? A gente corre da luta. A gente corre das pelejas da vida. Sim ou não, igreja? A gente corre das dificuldades. Jesus não, ele cantou um hino e foi em direção à prova e à luta. Arregaçou as mangas assim, ó. Vem, pode vir. Morte, é isso que você quer? Então venha. Pode vir, que eu estou pronto, estou preparado. Tendo cantado um hino, foi para o Monte das Oliveiras. Tendo adorado ao Senhor, foi para o Monte das Oliveiras. Tendo exaltado o Senhor, foi para o Monte das Oliveiras. Tendo feito um louvor, um culto, uma gratidão a Deus, foi para o Monte das Oliveiras. E é isso que nós devemos fazer, igreja. Adorar a Deus quando nós estivermos diante de uma prova, diante de uma luta. A primeira coisa, irmãos, que a gente aprende aqui é o cenário que Jesus estava. Qual que era o cenário? De dor, de luta e de dificuldades. A segunda coisa, irmãos, que Jesus nos ensina aqui está ligada ao poder que o louvor tem de tirar a nossa alma da prisão. E eu sempre falo isso para vocês, que o louvor tem um poder sobrenatural de arrancar a nossa alma da prisão de uma maneira, irmãos, que a gente não tem noção do poder que o nosso louvor tem. Aleluia, Deus. E às vezes a gente faz corpo mole para uma situação, quando na verdade nós somos fortes o suficiente para passar por ela. Olha só, irmãos, presta atenção aqui, olha para mim. Essa frase, e tendo cantado um hino, ela está ligada, irmãos, a louvores, a culto, a celebração. No seu sentido original da palavra, tendo cantado um hino, significa que Jesus naquela noite, naquela quinta-feira, ele ofereceu um culto de festa ao Deus Todo-Poderoso.
E o que nós fazemos, irmãos, quando a gente está diante de uma luta, de uma dificuldade? A gente emudece, a gente se cala, se tranca, estagna, estaciona, quando na verdade deveria ser ao contrário, porque é na nossa adoração que Deus vai dar liberdade para as nossas vidas. Olha, irmão, perceba uma coisa interessante. Você já deve conhecer aquela frase, né? Quem canta, essa frase, ela deveria ser bíblica. Salomão deveria ter escrevido ela lá no Provérbios. Porque, irmãos, não existe uma frase tão autêntica quanto essa frase: quem canta, os seus males espanta. Se a gente for traduzir à luz da Bíblia, ficaria mais ou menos assim, ó: quem adora a Deus consegue vencer a luta. Quem adora a Deus consegue vencer a dificuldade. Quem adora a Deus de fato e com coração íntegro e sincero consegue adorar. Com quem adora a Deus consegue vencer as batalhas do dia a dia. Essa frase, irmãos, está ligada a algo que Jesus ofereceu naquele dia para o Senhor, como se fosse uma celebração, como se fosse uma festa. É por isso que eu falo, irmãos, culto, se for culto de verdade, e Deus aceitou, você pode ter certeza que você não vai sair de mãos vazias. Você não vai sair da mesma maneira que você entrou, porque culto, quando alcança a misericórdia de Deus, quando alcança o trono da graça de Deus, você pode ter certeza que Ele vai derramar chuvas, bênçãos, vitórias, força, unção, poder, para que você possa continuar a caminhada. Um culto pode mudar a nossa trajetória, a nossa história, a circunstância da nossa vida. E parece que Paulo e Silas entendiam muito bem isso, irmão, que o poder está no louvor. Eles estavam machucados, foram açoitados, estavam abandonados e condenados à morte. Estavam presos numa masmorra. Por quê? Porque estavam fazendo a obra de Deus. Estava pregando a palavra de Deus em Filipos. Os homens prenderam eles, chicotearam Paulo e Silas e colocaram na prisão os dois. E parece que eles entendiam muito bem a força e o poder que o louvor tem. Irmãos, uma pessoa depressiva, qual que é a primeira reação dela? Uma pessoa depressiva sempre vai escolher primeiro a solidão. Eu não quero ver gente, eu não quero ter contato com ninguém, eu não quero dialogar, não quero conversar, não quero participar de nada. Primeiro sinal, irmão, de uma pessoa depressiva. Segundo sinal é a pessoa que quer se trancar num quarto e ela não quer sair para nada. Dali ela não tem vontade nem de comer, nem de dormir, nem de tomar banho, nem de conversar, nem de dialogar, nem de se relacionar. Ela só tem vontade de morrer. E o que a Bíblia, irmãos, fala sobre culto, está falando sobre relacionamento. Quando a Bíblia fala de culto, está falando de relação íntima entre Deus e aquele que está oferecendo. Quando Paulo e Silas resolvem louvar naquela noite, perto da meia-noite, como diz o texto, 3 coisas aconteceram. Primeiro, Deus mandou um terremoto local. Irmão, o terremoto vem para destruir tudo. Deus já começou fazendo um milagre aí. Depois do louvor e da oração de Paulo e Silas, Deus manda um terremoto local naquela prisão. E é interessante que só na prisão teve o terremoto. Em nenhum outro lugar de Filipos teve terremoto como foi naquele dia na prisão em que Paulo e Silas estavam louvando ao Senhor. Quando o terremoto veio, as portas se abriram e grossas correntes se quebraram. E Paulo e Silas foram
libertos. Vocês estão entendendo o que Deus está falando para mim, está falando para você nessa noite? Quando você estiver nos piores momentos da sua vida, cante hinos, louvores ao Senhor. Quando você estiver no pior estágio da sua vida, num buraco mais profundo onde ninguém pode te arrancar, louve ao Senhor, ofereça culto ao Senhor, ofereça louvores ao Senhor, porque Deus vai te levantar, te restaurar, te colocar de pé, e você vai cantar o hino da vitória para a glória de Deus. E tendo cantado um hino, foram para o Monte das Oliveiras. Irmãos, eu fico pensando comigo. A Bíblia não diz, mas eu fico imaginando qual será o louvor que eles cantaram naquela noite. O louvor que eu mais encontrei, irmãos, o louvor que eu posso mais me encaixar aquilo que Jesus estava passando, era um louvor de gratidão. Vamos supor que Jesus resolveu cantar um louvor 370 da harpa cristã, que é o mais grato a ti. Aí ele afina a voz, fala com os seus discípulos: e aí, vocês estão preparados? Vamos louvar? Vocês estão preparados? Vamos entoar louvores nessa noite? Vamos oferecer um culto ao Senhor, porque eu tenho certeza que Ele vai me dar força para enfrentar o Getsemane, a via dolorosa, os fariseus, os religiosos e a cruz. Vamos louvar o Senhor, os discípulos, vamos. Talvez Jesus cantou esse louvor aqui, ó. Mais grato a ti, mais grato a ti. Cante comigo. Mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Mais uma vez, igreja, mais grato a ti. Cante com força. Mais consagrado, ó, faz-me, Senhor.